Está no ar o Revista TST, a sua revista eletrônica com as principais notícias da semana na Justiça do Trabalho. E hoje você confere: TST julga processo que envolve a demissão em massa de mais de 300 empregados da LG Electronics do Brasil. Gestante que assumiu cargo público após ser demitida por empresa privada obtém a indenização pelo período de estabilidade. Acordo em audiência de conciliação encerra dissídio de greve no sistema elétrico. Seminário no TST celebra os 10 anos da Escola Nacional de Formação de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Esses e outros destaques agora no Revista TST. Olá! O Revista TST de hoje começa trazendo um julgamento da sessão de dissídios coletivos que envolveu a LG Electronics do Brasil e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Eu vou conversar com o repórter Dalai Solino, que acompanhou o julgamento. Olá, Dalai. Dalai, esse processo tratou da demissão em massa de mais de 300 trabalhadores, é isso? Oi, Ana, é isso mesmo. O processo tratou da demissão em massa de 325 trabalhadores da LG. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região entrou com um pedido de dissídio coletivo de natureza jurídica, mas a jurisprudência é que esse tipo de dissídio não é um instrumento processual correto para se recorrer. Além disso, o sindicato havia pedido para os trabalhadores o pagamento de mais 2 salários e mais 4 meses de plano de saúde. Para discutir a questão em caráter emergencial, a LG pediu efeito suspensivo do recurso em relação aos pagamentos. Confira na reportagem como os ministros decidiram. O processo envolvendo a LG Electronics do Brasil e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região foi analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas. O sindicato ajuizou o dissídio coletivo de natureza jurídica após a demissão de 325 empregados da empresa. O TRT aceitou o pedido de dissídio coletivo de natureza jurídica e concedeu liminar para o pagamento de mais 2 meses de salário e 4 meses de plano de saúde. O caso chegou ao TST e a LG recorreu pedindo efeito suspensivo em relação aos pagamentos. A solicitação foi feita para que os ministros analisassem a questão antes do processo ser julgado por inteiro. O ministro Ives Gandra Martins Filho, relator do recurso, concedeu o efeito suspensivo e ressaltou que o pedido de dissídio coletivo de natureza jurídica não é o meio adequado para demissões em massa, já que tal procedimento contraria a orientação jurisprudencial 7 da SDC, que diz que o dissídio coletivo de natureza jurídica não funciona para interpretar normas de caráter genérico, e o artigo 220, inciso 2 do Regimento Interno do TST, que regulamenta a homologação de acordos em processo de dissídio coletivo. Dessa forma, o ministro votou por aceitar o pedido da empresa e negar o pagamento de 2 salários e mais 4 meses de plano de saúde. A ministra Kátia Magalhães Arruda observou que saúde é um ponto de extrema importância para qualquer trabalhador e divergiu em partes do relator. Então, a proposta que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência e aos nobres ministros dessa Corte é no sentido de dar apenas o provimento parcial ao agravo e indeferir o pedido do efeito suspensivo naquilo que é tocante à manutenção do plano de saúde. Manteríamos o plano de saúde, há um motivo relevante para a questão, a jurisprudência está em discussão e o plano de saúde é questão mesmo, é essencial para os trabalhadores, então eu gostaria de fazer essa ponderação a Vossa Excelência e aos demais colegas. O presidente do TST e relator do caso, o ministro Ives Gandra Martins Filho, também se preocupou com a questão da saúde dos empregados, mas como a empresa declarou que não teria condições de fazer o pagamento pedido pelo sindicato e devido à proporção da demissão, insistiu no voto. A rigor, a decisão regional, admitindo o dissídio coletivo de natureza jurídica, para esse tipo de questão de despedida em massa, vai contra a nossa OJ. Se nós não deferirmos o efeito suspensivo, realmente nós estamos decidindo já aqui em sede cautelar, nós estamos decidindo definitivamente, porque o que for pago, a empresa não recebe de volta.
A ministra Kátia Magalhães Arruda observou que os empregados, assim como a empresa, também não teriam como reaver os benefícios, caso tenham decisão favorável no dissídio. Se não permitir o plano de saúde, já acabou, porque vai acabar o prazo e eles terão perdido o plano de saúde nesses meses 2 ou 3 ou 4 que são, entendeu? A irreversibilidade, no caso, é pior para o trabalhador ou para a empresa, que já fechou um plano coletivo à época e tal. A ministra Maria de Assis Calcin lembrou que a jurisprudência, há pouco tempo, aceitava esse tipo de dissídio para demissão em massa e acompanhou o voto divergente. A ponderação da ministra Kátia, inclusive, vai ao encontro do próprio interesse da empresa, porque vamos depois que isso seja revertido, ela vai ter que fazer um novo plano, isso vai ficar muito pior para ela do que manter o atual. Então, me parece, senhor presidente, se Vossa Excelência entendesse, me parece razoável a ponderação da ministra Kátia, principalmente em razão dessa mudança de norte que se deu há um mês atrás, há 45 dias atrás, com relação ao tipo de processo. O presidente do TST lembrou que tinha as mesmas preocupações e que se adequaria ao que decidissem. Ainda ressaltou que demissões em massa devem ter negociações coletivas prévias. Votaram com o relator ministro Ives Gandra Martins Filho, os ministros Emanuel Pereira, Maria Cristina Peduzzi e a ministra Dora Maria da Costa. O voto divergente da ministra Kátia Magalhães Arruda foi seguido pela ministra Maria de Assis Calcin e pelo ministro Maurício Godinho Delgado. Dessa forma, a LG não deve pagar os salários e o plano de saúde após ter demitido os empregados. Em um próximo julgamento, eles devem analisar o recurso da empresa contra o pedido de dissídio coletivo de natureza jurídica, que foi aceito no TRT. E também tivemos julgamento de destaque na seção 2 de dissídios individuais. Acompanhe. Durante o julgamento na seção 2 de dissídios individuais, os ministros analisaram um caso que envolvia o direito à estabilidade no serviço público. Uma empregada pública seletista da Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul entrou na Justiça do Trabalho pedindo a reintegração ao emprego porque teria sido demitida sem motivo algum. Em primeira instância, a dispensa foi declarada nula e foi determinado o retorno da trabalhadora ao serviço. A empresa também foi condenada ao pagamento da remuneração referente ao período de afastamento, além de indenização por dano moral. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, teve outro entendimento. O regional aplicou a orientação jurisprudencial 247 da seção 1 de dissídios individuais do TST. O texto diz: a despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, não depende de motivo para que tenha validade. O TRT explicou também que mesmo que o Supremo Tribunal Federal tenha encerrado o debate acerca do tema, depois de entender que a dispensa do empregado público necessita de motivo, isso só ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado do processo analisado à época. Por isso, o regional reformou a sentença da primeira instância. A trabalhadora, então, recorreu à seção 2 de dissídios individuais do TST, alegando que, para o ingresso no quadro funcional, é necessária a aprovação em concurso público e que a dispensa de qualquer empregado concursado requer a devida motivação da autoridade competente. O relator do processo, ministro Barros Levenhagen, explicou que, embora o empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista não tenha a estabilidade no emprego garantida, a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa necessita de motivação. O ministro ressaltou ainda que esse entendimento foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal para assegurar aos empregados públicos no momento da dispensa os mesmos princípios observados na hora da admissão. Tendo sido eleita a premissa da desnecessidade de motivação do ato de dispensa do empregado de sociedade de economia mista, a conclusão adotada encontra-se na contramão do entendimento do Supremo Tribunal Federal adotado no julgamento do recurso extraordinário 589/998, no qual fora reconhecida a repercussão geral do tema. Na ocasião, o STF decidiu, em atenção aos princípios da impessoalidade e isonomia que regem a admissão por concurso público,
a dispensa do empregado de empresas públicas, sociedade e economia mista, prestadores de serviços públicos, deve ser motivada. Dessa forma, a condenação da primeira instância foi restabelecida, com exceção da indenização por dano moral. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. E no nosso site tst.jus.br/sessões ao vivo, você pode assistir em tempo real a todas as sessões do TST. Elas são transmitidas a partir das 9 horas da manhã. E depois do intervalo, gestante que assumiu cargo público após ser demitida por empresa privada vai ser indenizada. Voltamos com Revista TST e agora nós vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal para conferir alguns julgamentos de destaque. Eu começo trazendo um caso julgado pela terceira turma. Uma empresa de cigarros no sul do país não terá que pagar adicional de periculosidade a um supervisor de vendas que atendia lojas de conveniência em postos de combustíveis. Na justiça, o supervisor disse que poderia ter sido vítima de explosão. Em primeira e segunda instâncias, a empresa foi condenada e, por isso, recorreu ao TST. O relator do caso, o ministro Alexandre Agra Belmonte, excluiu o pagamento do adicional baseado na norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho. O ministro entendeu que, como a norma sequer prevê o pagamento do benefício ao frentista, seria impossível concedê-lo ao vendedor que ingressa somente na loja de conveniência. A decisão foi unânime. E a sétima turma do TST manteve decisão que não reconheceu o direito à licença maternidade e à estabilidade provisória a uma jornalista demitida depois de iniciar o processo de adoção de uma criança. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, ela não comprovou a guarda da criança por meio da apresentação de um termo judicial exigido na CLT. Em defesa, a jornalista alegou que foi demitida 2 anos depois de ter iniciado o processo de adoção, com conhecimento da empregadora. Mas, para o relator do recurso no TST, ministro Cláudio Brandão, a profissional não provou que o processo de adoção estava em fase final quando foi demitida. Sendo assim, o relator afastou a hipótese de que a dispensa tenha impedido a concessão dos direitos trabalhistas. E também sobre o tema licença maternidade, a quinta turma condenou uma empresa de transportes a indenizar uma gestante que assumiu cargo público depois de ser demitida. A trabalhadora dispensada grávida recorreu da decisão do TRT de Minas Gerais, que limitou o pagamento da indenização relativa aos salários do período de estabilidade até a data de entrada em exercício no cargo público, para o qual ela foi aprovada em concurso. Ao examinar o processo, a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a decisão do regional foi contrária à jurisprudência do TST. O relator do caso, o ministro Guilherme Caputo Bastos, explicou que a reintegração ao emprego deve ocorrer durante o período de estabilidade e que, se esse prazo já tiver passado, a trabalhadora tem direito à indenização substitutiva, ou seja, os salários e demais direitos correspondentes a todo o período. Por esse motivo, o ministro afastou a limitação temporal imposta pelo TRT Mineiro e determinou o pagamento da indenização integral à trabalhadora. A decisão foi unânime. O nosso giro de notícias continua. Confira agora um destaque da quarta turma. Uma copeira de um hospital que foi agredida por um paciente não vai ser indenizada por danos morais. A quarta turma manteve decisão regional no sentido de que não ficou evidente que a empregadora desrespeitou as normas de segurança ou que teria contribuído para que o incidente ocorresse. Além disso, como não se tratava de um hospital psiquiátrico, a agressão não era previsível. No recurso ao TST, a copeira insistiu na tese de assédio moral de colegas de trabalho, por ter sido alvo de piadas sobre a agressão. Ela alegou que o empregador
empregador é responsável pelos atos praticados pelos empregados. No entanto, a relatora do recurso, ministra Maria de Assis Calcin, entendeu que a decisão foi baseada em fatos e provas produzidos, deixando claro que não se demonstrou a conduta ofensiva da empresa e nem mesmo assédio moral por parte dos colegas. A decisão foi unânime. E na página do TST no Facebook, vários seguidores se manifestaram sobre essa decisão. A Carolina Salomão deixou o seguinte comentário: excelente decisão, precisamos de mais decisões coerentes como esta. E para também deixar o seu comentário na página do TST no Facebook, acesse facebook.com/TSTJus. E depois do intervalo, conciliação no TST encerra dissídio de greve no setor elétrico. O Revista TST está de volta. Confira outros destaques da semana na Justiça do Trabalho. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, entregou ao embaixador do Reino Unido no Brasil, Alexander Ellis, a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Ao receber a condecoração na categoria Gran Cruz, o embaixador lembrou o bom relacionamento entre Brasil e Inglaterra e reconheceu o trabalho eficaz da justiça brasileira, principalmente na atuação do TST nos programas de combate ao trabalho infantil e escravo. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre do Tribunal e contou com a participação de ministros do TST, juízes e servidores. Por iniciativa da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação da Justiça do Trabalho, coordenada pelo vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Emanuel Pereira, foi lançado o curso Formando Conciliadores. O objetivo é capacitar servidores e juízes para atuarem como mediadores ou conciliadores e estimular a criação de centros judiciários de solução de conflitos. Ao todo, são 9 videoaulas ministradas por especialistas no tema. Durante 2 dias, o TST foi sede da 7ª edição do Fórum Ibero-Americano, que este ano teve como tema Juventude, Trabalho, Educação, Empreendedorismo e Inovação Social. O evento, que já ocorreu em diversos países, aborda temas pertinentes à inclusão social. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, inaugurou a galeria dos ex-secretários do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O evento contou com a presença dos ministros Barros Levenhagen, Carlos Alberto Reis de Paula e Vantuil Abdala, que também já presidiram o conselho. Cada um dos ex-secretários recebeu uma medalha em comemoração aos 10 anos do CSJT. Um acordo homologado em audiência de conciliação no TST encerrou o dissídio de greve no sistema elétrico. A proposta de acordo feita pelo vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, e aceita pelas partes, atinge cerca de 23 mil empregados. De um lado, representantes das empresas do sistema Eletrobras. Do outro, empregados do setor elétrico. Em questão, a homologação da proposta de acordo com garantia do reajuste salarial e a reposição dos dias parados. O dissídio coletivo envolvendo as duas partes chegou ao TST depois que os trabalhadores entraram em greve em julho deste ano, pedindo reajuste salarial referente à data-base da categoria. Em Furnas, os empregados suspenderam as atividades por 17 dias. A greve causou grande preocupação. A possibilidade de um apagão durante a Olimpíada no Brasil poderia comprometer o evento. Com as negociações iniciadas pelo vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, a greve foi suspensa e todas as condições para a produção, abastecimento e manutenção do fornecimento de energia durante a competição esportiva internacional também foram garantidas. Ao longo das tentativas, a primeira proposta apresentada pela vice-presidência do TST foi rejeitada pelas empresas. A sugestão era de reajuste salarial de 5% retroativo a maio e mais 4,28% a partir de agosto. Os 2 percentuais somados corresponderiam ao índice de inflação do período.
Numa segunda rodada de negociações, o vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, fez uma nova proposta aprovada em assembleia pelos empregados e, em seguida, foi a vez das empresas. As partes voltaram a se reunir no TST para homologar o acordo. Considerando a autonomia da vontade manifestada e o princípio da decisão informada, eu declaro homologado o presente acordo, que deverá ser assinado pelas partes e juntado aos autos. Assim, ficou acertado o reajuste salarial de 5% retroativo a maio e mais 4,28% a partir do dia 15 de setembro. Já em relação aos dias parados, os primeiros 5 dias serão abonados. A partir do 6º dia, 1/3 vai ser abonado e 2/3 compensados. Mas a compensação deverá ser realizada na forma estabelecida pela Eletrobras. A proposta do vice-presidente foi uma proposta que atendeu aos empregados, né? Atendeu a empresa no sentido de que ela vai poder honrar com esse compromisso que está sendo firmado hoje. Significa, antes de mais nada, um fim de uma coisa que se já estendia há muito tempo, né? Os trabalhadores já estavam ficando cansados. E hoje, a gente aqui, pelo menos, a gente conseguiu um acordo. 23 mil empregados serão beneficiados com o reajuste. Para o vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, o acordo fechado atende à missão do TST de pacificar as relações de trabalho. Eu estou muito feliz porque eu vejo que o TST, mais uma vez, cumpre com seu papel social de unir patrão e empregado, e o exemplo que vimos hoje é um exemplo que deve ser seguido pelos outros segmentos da sociedade brasileira. Em comemoração aos 10 anos de existência da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, foi realizado um seminário no TST. Na ocasião, magistrados de cortes superiores debateram a evolução da formação profissional de magistrados no Brasil e os modelos de formação nas escolas nacionais. No seminário comemorativo dos 10 anos da ENAMAT, os magistrados debateram a evolução da formação profissional de magistrados no Brasil e os modelos de formação das escolas nacionais de capacitação judicial. A diretora da ENAMAT, ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, ressaltou que a escola cresceu, se consolidou e hoje é reconhecida no plano nacional e internacional como uma escola de excelência. Não é só passagem do tempo, é uma continuidade de realizações que consolidaram a ENAMAT como uma escola padrão de excelência no plano nacional, no plano internacional, em conjugação com as 24 escolas judiciais regionais. Em seguida, o vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli, falou sobre o papel e os desafios do magistrado no século XXI. Todos nós temos o dever de nos atualizarmos, todos os dias saem novas leis, o juiz, então, tem que estar atento a isso e também tem que estar atento a uma sociedade que se transforma muito rapidamente. O vice-presidente do STJ e ex-diretor da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Humberto Martins, debateu com outros 3 diretores de escolas nacionais os modelos de formação de magistrados. Nós temos que transformar a escola na continuidade do aprimoramento intelectual das pessoas. E a escola da magistratura, ela treina e prepara o magistrado para o exercício de sua atividade. Uma atividade que envolve pessoas, envolve conflitos, mas, sobretudo, temos que dar resposta ao jurisdicionado com brevidade. Na segunda parte do seminário, o ministro do TST, Vieira de Mello Filho, debateu com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, e o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, a evolução da formação do magistrado no país e a emenda constitucional 45 de 2004. As premissas básicas já estão fixadas e vai chegar um momento onde essas escolas terão uma inserção muito grande. Debatemos no painel muito a questão do concurso público, que tipo de juízes estamos recrutando e qual é o melhor perfil de seleção
para o país que temos hoje, para a pós-modernidade, para os temas da pós-modernidade. O tema é deveras importante na medida em que só vamos ter magistrados adequados, preparados para a entrega da prestação jurisdicional se tivermos escolas preparatórias adequadas. Ou seja, o futuro da magistratura depende das escolas de formação. Durante o seminário, foram entregues troféus aos ministros do TST, que foram diretores da ENAMAT, e aos servidores que prestam serviços na Escola Nacional desde a fundação. O evento foi encerrado pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho. Nós temos que lembrar sempre que o juiz tem que cuidar de 3 saberes, e os saberes são transmitidos por as escolas nacionais. Saber, que é a competência quanto ao conhecimento técnico, o saber fazer, que é essa capacidade de julgar, a arte de julgar, e principalmente saber ser juiz. A ENAMAT foi a primeira escola institucional a se dedicar à formação profissional de magistrados no país. Instalada em setembro de 2006, já teve como diretores os ministros Ives Gandra Martins Filho, Carlos Alberto Reis de Paula, Barros Levenhagen, Aloísio Corrêa da Veiga, João Oreste Dalazen e Renato de Lacerda Paiva. A escola acompanha o juiz desde o ingresso na profissão e ao longo de toda a carreira profissional. A ENAMAT promove cursos de formação inicial para os juízes recém-aprovados nos concursos e cursos de formação continuada, destinados aos juízes já em atuação para o aperfeiçoamento das competências profissionais. Além disso, a escola promove o curso de formação de formadores para preparar professores das 24 escolas judiciais de todos os tribunais regionais. Tudo é feito por um sistema integrado de cursos presenciais e também à distância, com modernas ferramentas tecnológicas. No mês de setembro, o Tribunal Superior do Trabalho completou 70 anos de existência. E um dos fatos marcantes desse período foi a inauguração da atual sede, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Confira. A decisão de mudar de endereço ocorreu para adequar o TST ao crescimento constante do número de processos trabalhistas. Os 3 prédios foram projetados pelo escritório do arquiteto Oscar Niemeyer. Além dos gabinetes dos 27 ministros, a nova sede do tribunal abriga os serviços judiciários, administrativos e a guarda de processos. Todos os dias você pode acompanhar as notícias do TST também pela Rádio Justiça. Além de boletins e participações ao vivo, o TST produz o programa Trabalho e Justiça. E eu vou conversar com a apresentadora Priscila Peixoto, que traz para a gente os destaques do programa. Olá, Priscila! Olá, Ana Amélia. Preparamos uma reportagem especial sobre o trabalho autônomo, que tem sido uma alternativa para muitos profissionais diante do elevado índice de desemprego no país. Nós vamos falar sobre as características desse tipo de trabalho, que se configura como uma prestação de serviços independente que não pode ser confundida com a relação de emprego. Conversamos com autônomos e com uma juíza do trabalho para esclarecer o tema. Quer ficar por dentro de tudo isso? Então não perca o Trabalho e Justiça. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. E também é possível acompanhar tudo pela página da rádio no site do TST. É com você, Ana. Ok, Priscila, muito obrigada e até a próxima. E esta edição fica por aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até o próximo Revista TST.